O tema de Saúde em Foco hoje é como controlar doenças inflamatórias como psoríase, dermatite atópica, hidrosadenite, e eu vou conversar com a doutora Aline Okita, dermatologista e também focada no tratamento dessas doenças. Olá, Aline, obrigada por ter vindo, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas doenças e seus tratamentos. Perfeito, obrigada pelo convite. E a gente está falando muito de dermatite atópica, psoríase, hidradenite, urticária crônica espontânea, que são doenças inflamatórias, doenças crônicas. E imagino que vocês já devem ter conhecido alguém, se você ou vocês mesmos terem esse tipo de doença. Então a dermatite dá coceira, geralmente é mais nas crianças, com a pele seca. A hidradenite é uma doença que a gente está falando muito. Muitos pacientes têm furúnculos e falam, nossa, vai e volta. Vai e volta. Vão no pronto-socorro, faz uma drenagem, toma um antibiótico. Por que eu tenho tanto? Às vezes é na região da virilha, na região da axila, né? E isso é uma doença crônica. E aí, pacientes demoram às vezes 10 anos para ter um diagnóstico, ou até mais para receber o tratamento adequado. E quanto mais esse paciente demora para chegar até o tratamento... E psoríase é assim também, né? Assim, essa mesma coisa que você está falando. Exato, psoríase também. Então a gente tem uma doença que acomete quase 2% da população e tem gente que está um tempão com aquelas placas grossas no cotovelo ou no joelho e sem tratar, sem ir para a praia, prejudicando a sua qualidade de vida. Explica para os nossos ouvintes o que acontece hoje a respeito dos tratamentos, o que mudou e como eles podem acessar esses tratamentos. Perfeito. Então essa é a parte da boa notícia, porque são doenças que impactam muito a vida do paciente, mas a gente tem avançado muito no tratamento dessas doenças. Então o comum é, passei Psorex, passei corticoide, uma pomada, creme hidratante, né? Milhões deles e não controlou. Então existem tratamentos avançados, eventualmente medicamentos de tomar ou medicamentos injetáveis, o pessoal chama de vacinas, que são os imunobiológicos, e agora os inibidores de JAK, é um outro tipo de medicamento para tomar, que são fantásticos. Então é questão de pouco tempo, o paciente está totalmente sem lesão, são muito seguros. O único, porém, é que são tratamentos de alto custo. Então a gente tem, né, muito investimento para desenvolver esse tipo de tratamento, mas eles são fantásticos, esses tratamentos. Então é possível controlar esse tipo de doença. E como as pessoas podem ter acesso a isso? Outro ponto importante, então... Sim, são tratamentos avançados, maravilhosos, têm um custo mais alto, mas é possível ter acesso a esse tipo de tratamento tanto pelo SUS e pelo convênio também. Então, claro, vai depender de cada caso, precisa ser avaliado pelo médico, tem que fazer alguns exames antes de receber esse tipo de tratamento. E para os casos que realmente precisem, a gente consegue obter esses tratamentos dentro do SUS e dentro do convênio também. Bom, agora eu queria perguntar para a doutora Aline Okita, que tem um foco em estudar e atender pacientes com essas doenças inflamatórias, quando que o paciente deveria se preocupar e procurar um tratamento? Perfeito. Os pacientes que estão há muito tempo tratando com pomadas, cremes e não estão satisfeitos com esse tratamento, que estão deixando de vestir uma roupa aberta, deixando de ir para natação, de se expor, faltam no trabalho por causa da lesão. Na dermatite atópica tem gente que não consegue dormir, tem insônia, acorda cansado por causa da coceira, da lesão. Na psoríase, os pacientes às vezes ficam escondendo o cabelo porque cai muita casquinha na roupa, então ele tá mais ansioso, tá tendo um impacto na sua qualidade de vida por causa da doença. Ele deve sim procurar um atendimento e discutir essa situação com o seu dermatologista para avaliar se ele tem condições de um tratamento mais avançado, porque hoje a gente quer ficar praticamente sem lesões. Esse é o nosso objetivo com essas doenças. E é bom que vocês saibam que em todas essas situações você deve ter um pouquinho de paciência, procurar um serviço do SUS. Às vezes demora um pouco, mas depois vale a pena, porque uma vez que você entrou nesse sistema, você vai ser acompanhado e até tem a possibilidade de conseguir tratamentos mais específicos. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esses tratamentos? Por que eles são diferentes do que acontecia antes? Legal. A gente tem tratamentos de passar, que tem um nível mais leve de controle da doença,
Quando essa doença começa a evoluir em todas elas e o paciente já está no nível moderado da doença, a gente costuma evoluir para os tratamentos sistêmicos, que a gente fala, né? Então, às vezes são medicamentos orais, como por exemplo o metotrexato, a ciclosporina, que vão fazer um controle quando o paciente tem muita lesão, porque passar a pomada no corpo inteiro não vai dar. E esses novos tratamentos avançados, como os imunobiológicos e os inibidores de JAK, eles são muito mais potentes, numa inibição específica da inflamação que existe relacionada a cada uma dessas doenças. Então, eles têm essa potência muito mais alta nesse controle da doença, de desinflamar o paciente e com pouquíssimo efeito adverso, claro, se a gente controlar com exames, acompanhar adequadamente com o médico. Então, é por isso que eles controlam num outro nível essas doenças inflamatórias. É importante que vocês entendam que nós estamos falando de várias doenças, até nós vamos ter algumas fotos aqui que vocês podem identificar. Então é a psoríase, é a dermatite atópica, é a hidrosadenite e também até mesmo urticária crônica. E nessa linha também entram o vitiligo e a alopecia areata, que também hoje tem novos tratamentos. E você, como nós dissemos, também tem que entender um pouquinho que todas elas, por serem inflamatórias, também estão muito envolvidas em relação ao seu estilo de vida. Então, vale lembrar, a dieta é importante, o sono é importante, exercício físico constante é importante e também como você controla seu estresse. Eu sei que isso é chover no molhado, né, Aline? Mas o que você acha? Isso é muito importante, né? Importantíssimo, e é um passo que é difícil, né? Então a gente mesmo hábito, fala, né? Hábito. Às vezes você tá, putz, vou fazer exercício, nossa, tá frio, tá chovendo, vou ter que sair, tô mais cansado, quero comer, gastar minha energia de comendo chocolate, comendo coisas que não são saudáveis. Então, é um ciclo, né? E a pessoa tá, às vezes, por exemplo, com a psoríase ruim, aí ela come mal, aí ela não quer fazer atividade física, aí ela engorda, aí a psoríase pode estar pior. E caso, por exemplo, a psoríase, ela pode não querer ir numa academia porque tem vergonha daquelas lesões, né? Exatamente. A hidrosadenite, às vezes, não consegue pôr uma camiseta que tá doendo a axila, então isso também é complicado. Causa preconceito, estigma, vergonha. Então, a proposta a gente precisa cortar esse ciclo, né? Exato. Então, às vezes, o começo é um tratamento. Então, ser avaliado, e o que eu proponho para os meus pacientes vamos fazer um tratamento, você vai melhorar, e eu vejo isso na rotina. O paciente melhora da lesão e ele começa, então, a falar, olha, então eu vou fazer agora atividade física, eu vou comer melhor, eu tô dormindo melhor, dormir melhor já melhora. E tudo começa a melhorar, né? E aí eu vejo o paciente, às vezes, tá 120 quilos, volta com 90, falando, meu Deus, nem eu reconheço. Nossa, mudou minha vida esse tratamento. É isso que a gente quer fazer. Não é muito além do tratamento, da terapia, do medicamento em si. É mudar a vida da pessoa. Pessoal, nós estamos aqui então para esclarecer dúvidas de você. Eu agradeço muito a presença da doutora Aline conosco para compartilhar o conhecimento. Então, mandem notícia pelo saúdeinfoco@revistaoeste.com. Obrigada, agradeço também a participação e fico à disposição para as dúvidas.